Olá, o programa Destaque está no ar. De acordo com os últimos números divulgados pelo Cine, a taxa de desemprego no Ceará ficou em 12,8% em março de 2009. Foram avaliados cerca de 2,5 mil domicílios de Fortaleza e mais de 13 cidades da região metropolitana. Para falar sobre o assunto, o programa Destaque recebe essa semana o coordenador estadual do Cine Ceará, Ari Célio Mendes. Tudo bem, Ari? É um prazer recebê-lo em nosso programa. Prazer também é nosso. Ari, eu queria iniciar com você falando como é que procede essa pesquisa, quais são os critérios utilizados. Ok. Na realidade, essa pesquisa que mede a ocupação e o desemprego no estado do Ceará, ela tem uma série histórica, foi implantada em 1984. E no ano passado nós fizemos uma parceria com o DIESE e a Fundação SEAD de São Paulo, aí capitaneado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, para a implantação da PED, ou seja, uma pequena mudança de metodologia, melhoramento dos instrumentos e de coleta. E implantamos a PED em Fortaleza, uma parceria do Cine, Secretaria do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego e o DIESE. Dessa forma, a gente ampliou a pesquisa que antes era restrita apenas para o município de Fortaleza, para a região metropolitana, de forma que a gente possa ter dados mais homogêneos. E a vantagem dessa nova metodologia é que é possível fazer comparações com outros estados do Nordeste e as principais capitais, como Brasília, São Paulo, aí vamos aqui para o Nordeste, Salvador, Recife, né? Então, isso é importante porque antes a pesquisa era restrita a Fortaleza, com a metodologia própria do Estado, do Cine, e a gente adaptando essa metodologia da Fundação SEAD e DIESE, a gente pode também fazer um comparativo no desempenho das economias do Nordeste. Dentro da pesquisa, qual o seu ponto de vista na questão do desemprego hoje no Ceará? Bom, na verdade, assim, a pesquisa ela reflete uma realidade do mercado de trabalho. É como se fosse uma fotografia naquele instante ali, a gente tira aquela fotografia e de foto em foto a gente vai montando a conjuntura do mercado de trabalho. Na verdade, ela reflete toda a crise, né, o pico da crise em novembro, dezembro, janeiro e assim já com um arrefecimento agora em fevereiro e março, mas mesmo assim ainda reflete essa crise, porque o desemprego ainda é alto, 12,8% é a taxa, né, 12,8% da população economicamente ativa está desempregada na região metropolitana de Fortaleza. Isso representa aproximadamente 214 mil pessoas desempregadas. Isso é um número muito significativo e que a gente tem que fazer todo um esforço para combater este mal, esta causa, né, e tocar o mal pela raiz. A nível nacional, essa média está quanto? Bom, a nível nacional você tem pesquisas feitas pelo IBGE, que também situam-se nesse patamar, também são bem elevadas, mas assim, a gente tem aí taxas em Salvador maior do que a do Ceará, em Recife também, em São Paulo também, taxas mais elevadas do que a do Estado. Vamos que a nossa realidade, ela se configura como uma realidade também nacional. Agora, assim, você pode ver, por outro lado, se for pegar dados gerados pelo Cadastro de Emprego e Desemprego, o CAGED do Ministério do Trabalho e Emprego, que ele faz estatísticas mensais das ocupações formais. Vamos dizer assim, todo mês o Ministério do Trabalho e Emprego divulga os dados do CAGED, ou seja, resumindo, as pessoas foram admitidas em um mês, menos as demitidas, aí eu tenho o saldo de emprego. Então, assim, ontem o Ministério lançou os dados referentes ao mês de abril, que mostra que a gente está conseguindo se recuperar desta crise. Então, essa pesquisa ela é feita mensalmente? Essa pesquisa é feita mensalmente, ela pega uma realidade, né, da região e de outras regiões com a mesma metodologia. Então, ela pega tanto as pessoas que estão ocupadas no setor formal ou informal, né, e o pessoal desempregado estão em inatividade. Isso é uma fonte direta de pesquisa. A outra é pelo CAGED, pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que são informações colhidas diretamente das empresas. Então, toda empresa é obrigada a informar a cada mês ao Ministério do Trabalho e Emprego as pessoas admitidas e demitidas. Então, assim, eu estou indo para uma segunda fonte de informação, que é o CAGED. Então, se eu olhar para o CAGED, a gente tinha uma expectativa no Brasil, no ano passado, de gerar mais de 2 milhões de emprego. Então, veio a crise em novembro e dezembro. Só para você ter ideia, em dezembro e janeiro, a perda de postos de trabalho foi da ordem de 755 mil postos de trabalho fechados. Quer dizer, um número muito grande. Assim. Ano passado nós fechamos a nível do Brasil com apenas 1.402.000 novos empregos. Eu digo assim, o saldo é tudo que foi admitido,
com carteira assinada, menos o que foi admitido. Isso que chama-se de geração de novos postos de trabalho. Então, em dezembro e janeiro, nós tivemos uma perda incalculável em função da crise. Senão a crise foi pequena, não. A crise foi de um vulto grande. E o sintoma reflete diretamente na questão do emprego. É o primeiro corte que é feito nessa área. Assim, Ari, mas melhorou isso? Não, a pesquisa vem mostrando que tem, no Ceará, ainda uma alta taxa de desemprego. Mas se eu for olhar o mesmo CAGED para o estado do Ceará, nós tivemos no mês de abril apenas o saldo positivo de 2.320 novas vagas ou novos postos de trabalho. Ou seja, tudo que foi admitido de carteira assinada no estado, menos o pessoal que saiu, gerou um saldo positivo de 2.300. Mas é muito pequeno, Ari, para o mercado, é muito pequeno. Mas já é uma sinalização de que o mercado está se recuperando, porque nós viemos de saldos negativos em janeiro e em fevereiro. Aí já tivemos saldo positivo em março e em abril. Mas se eu pegar o acumulado do ano, de janeiro a abril, nós ainda estamos com um déficit de mais de 2.732 postos de trabalho fechados. Mas já é uma sinalização de que está se consolidando um quadro de reversão da crise, pelo menos indica, né? Não só no estado, mas também no país. Por exemplo, ontem foram divulgados esses mesmos dados a nível de país e foram gerados 106 mil novas ocupações, né? Admitidos menos desligados, sobrou um saldo de 106 mil novas ocupações. Isso ainda não foi o suficiente para suportar as perdas de janeiro, porque esse é o terceiro mês consecutivo que temos saldos de emprego, saldos positivos. Janeiro foi negativo, em mais de 101 mil postos de trabalho fechados, perdidos. Fevereiro, março e abril, nós começamos a ter saldos positivos, mas ainda não são suficientes para a gente ter assim um bom, né? Se eu pegar de janeiro a abril, nós temos aí um saldo de 48 mil novos postos de trabalho no país. É muito pequeno, porque a gente deveria estar nesse período, se eu comparar com 2008, com mais de 500 mil novos postos de trabalho abertos. Então, isso mostra que realmente a crise afetou sobremaneira o mercado de trabalho. E qual foi o setor, qual foi o segmento que a crise se refletiu de forma mais drástica? Então, assim, vamos imaginar, a crise ela é muito mais de confiança e financeira, ou seja, é o deslocamento do investimento do capital na produção. Começou-se uma onda de especulação e dinheiro gerando dinheiro sem ter no centro a produção. Então, isso um dia ia estourar uma bolha, porque dinheiro não gera dinheiro. Então, a especulação virou uma bolha. E aconteceu o que aconteceu, que precisou-se novamente rever um pouco a posição do Estado, como o Estado intervir mais diretamente na economia, para evitar um caos total no mundo. Então, assim, os setores que mais foram afetados são setores que originalmente trabalham, aqui no caso do Ceará e do Brasil, que trabalham com exportação. Então, em função da crise, os mercados passaram a consumir menos, se retraíram, então a gente passou a exportar menos. Então, tem alguns setores da economia que tem boa parte do seu mercado externo, uma fatia no mercado interno e a outra no mercado externo. Então, esses setores eles sofreram bastante. Um outro fator assim, que a gente tem já a causa foi a construção civil, que fechou postos de trabalho aqui no Ceará. No mês de abril, a construção civil fechou 661 postos de trabalho. A automobilística também. E nós tivemos também uma perda na agropecuária. Mas isso muito mais, talvez, em função das fortes chuvas acontecidas nesse primeiro, né, nesse quarto trimestre, quinto trimestre no Ceará, porque aí a agropecuária cai naturalmente. Construção civil também, muito difícil, né? Está com muito investimento com uma chuvarada dessa, então esses são naturais. Então foram esses setores que puxaram um pouco o desempenho, assim, o desempenho do Estado ele caiu em função basicamente da agropecuária e da construção civil. Por outro lado, nós tivemos um bom desempenho no comércio e na indústria, a indústria que realmente vem mantendo um pouco esse patamar de geração de ocupação no Estado. Mas assim, se eu voltar, esses mesmos setores não são generalizados para o país. Se você for olhar, dos 106 mil novos postos de trabalho foram gerados em abril no país, os setores que mais contribuíram foram a agropecuária, né, e a indústria. Quer dizer, claro que no Ceará a indústria também, mas assim, se reflete que a agropecuária é um problema localizado do Estado em função das fortes chuvas e parte dos investimentos deixaram de ser feitos. Então, assim, isso é um pouco do retrato de como se mexe a nossa economia ou o nosso mercado de trabalho diante dessa conjuntura de crise mundial. Como é que o Ceará, o nosso Estado, tem se portado diante desse retrato? Tá. O que fazer para combater a crise? Acho que o governo federal vem fazendo o dever de casa, o governo do Estado também.
é fazendo investimento em produção. Foi realizado algumas diretrizes? Então o governo vem, de fato, o governo federal, assim, quando você vê o Lula lançando o programa Minha Casa Minha Vida, né, aquele grande programa, é uma forma de que você pegue recurso e injete na economia para que ela passe a gerar, né, empregos. A partir que você investe na construção civil, que é um setor que responde rapidamente, você começa a investir na produção e essas pessoas vão, a partir daí, gerando seus empregos, suas oportunidades. É como se eu investisse para um grupo cavando o buraco e um outro grupo tampando. Então, estou gerando uma dinâmica na economia, no mercado, que vai garantindo a existência dos empregos. Então, assim, o que garante, de fato, emprego é investimento, quer seja na indústria. E aí o governo do Estado vem investindo fortemente, né? Tem o grande programa do PROARES, aí, com recursos do Banco Mundial, que a gente vem fazendo investimento em parceria com um conjunto de prefeituras municipais para investir em equipamentos, para citar apenas um dos investimentos do governo. Você chegou a descrever o caso do setor de desemprego. Quais são os setores que mais foram abalados? Agora, quais são os setores que mais empregam hoje? Tá certo. A gente passa aqui, vamos imaginar que em novembro e dezembro o comércio ele teve assim, um boom em função das vendas, do período de Natal. Em janeiro ele arrefece, janeiro, fevereiro arrefece um pouco. E também a indústria nesse período ela também arrefece, porque ela vai começar a se preparar já para as grandes vendas a partir de junho, julho, agosto, que é o grande forte da indústria. E a indústria está surpreendendo aqui no estado porque vem gerando mais ocupações, talvez 10 vezes mais do que gerou, nesses primeiros meses, do que gerou no mesmo período do ano passado. Então a indústria realmente é o forte. Agora a gente tem uma expectativa muito boa com relação à construção civil, passando essas chuvas, tem grandes programas sendo implementados aí na área da construção civil, e a gente espera que haja uma reversão desses quadros, tanto na agropecuária como na construção civil. Mas o setor mesmo que garante ainda o maior número de ocupações, assim, qual o primeiro setor da economia em termos de geração de emprego e renda? Eu diria que é o serviço. O serviço ainda é o grande, né, o amortecedor que recebe, que ampara, que gera muito emprego. Agora nós fomos prejudicados um pouco, né, em função do turismo, né, muita chuva, o Ceará perdeu um pouco, mas mesmo assim ainda se gera muito emprego na área de serviços. As mulheres hoje, nesse patamar dos desempregados, hoje ela ainda está na mesma linha que mais empregados do que os homens? Infelizmente, segundo essa última pesquisa, segundo o levantamento nosso do Cine e DT, que é quem operacionaliza na prática a pesquisa aqui no estado, vem demonstrando que ainda as mulheres são mais penalizadas do que os homens. Mas já está muito próximo. Já tivemos um período em que era muito mais distante, né? Esse timing entre a ocupação da mulher e do homem era muito mais distante. Tem aproximado muito. Eu diria assim, a mulher tem conseguido, de fato, estudar mais, se preparar melhor, a liberdade. Então, a mulher tem avançado muito, né? Tanto do ponto de vista de melhoramento pessoal quanto profissional. Tem conseguido agregar mais valor e conhecimento e potencial para oferecer. Então, ela já vem puxando e buscando isso. Mas ainda existe muita gente, muita mulher, dona de casa, que nós ainda somos uma sociedade muito preconceituosa. Aqui no Nordeste, principalmente no Ceará, a forma como nós fomos colonizados, tudo isso traz arraigado muito preconceito, onde o homem ainda acha que ele é o único mantenedor da casa, né, e que a mulher não deveria trabalhar. Então ainda existe muito disso, muito preconceito. E existe também preconceito na sociedade em relação às mulheres. Claro que isso tem diminuído bastante, a conscientização tem, né, aflorado bastante, tem melhorado. Até aquelas que estão empregadas também ainda tem a questão do salário, que o salário do homem ainda permanece maior do que o da mulher ainda na empresa. Você tocou muito bem, esse é um ponto realmente que ainda pega, que não se justifica, né? A força de trabalho é igual, o talento, a capacidade entre homens e mulheres são iguais, então não se justifica essa diferenciação. Ainda é a cultura dos empresários. Eu creio que isso tem mudado muito, a gente percebe que quando a gente avalia o rendimento médio, né, das pessoas aqui no estado, tanto homens quanto mulheres, a gente percebe que estão se aproximando muito e a passos largos, né? Espero que em breve as mulheres superem muito os homens para dar um pouco de folga também aos homens, né? O que é que você acha que pode ser feito para poder mudar essa realidade? Eu acho assim, a qualificação profissional é um bom caminho, né? A gente vem na Secretaria de Trabalho fortemente trabalhando a capacitação profissional, principalmente para os grupos mais vulnerabilizados. Então, esse acho que é um mecanismo muito bom de atuação, de interferência direta do poder público, né? Então, melhorando a capacidade de empregabilidade da mulher. Hoje existe um programa de qualificação existe um programa voltado para as mulheres, existe. Mas só para fechar um pouco a questão do desemprego que a gente estava tocando,
As mulheres também são muito penalizadas, mas os jovens são muito mais. Hoje é duas vezes e meia maior o desemprego do jovem do que do adulto. O jovem é que pressiona mais, é quem busca mais. É muito cruel, porque fica aquele círculo vicioso, não tem emprego porque não tem, né, preparação, aí não tem preparação, não tem emprego, então você fica essa dicotomia que a gente vem tentando romper com isso, porque o jovem também tem talento, tem potencial, e é muito bom o jovem numa equipe para oxigenar, para mudar, para quebrar paradigma, porque o jovem ele traz uma cabeça diferente, uma forma nova de ver as coisas. Mas assim, tudo bem que a gente tem que buscar o emprego do jovem, mas também não pode perder o emprego do adulto, porque sempre o adulto é o chefe da família, é o mantenedor, tanto o homem ou a mulher. Mas a gente tem que encontrar mecanismos para tirar essa nossa juventude do tráfico, da droga, da violência, né, que a gente vem sentindo que, infelizmente, no estado, em Fortaleza principalmente, já que é uma grande metrópole, está trazendo todas as mazelas que essa sociedade nos impõe, né? Que tipo de trabalhos são feitos hoje pelo Estado para poder trazer esses jovens para o mercado de trabalho? Pelo Estado, nós temos 3 grandes projetos. Nós chamamos ele de primeiro passo, ou seja, dar o primeiro passo, a primeira oportunidade para o jovem. Então, nós preparamos esse jovem desde a elevação escolar, porque a gente percebe que existe um gap, um déficit na educação. Fazemos elevação escolar, trabalhando toda a questão de cidadania com esse jovem, e aí incluindo toda a questão da inclusão digital, e fazemos uma capacitação específica voltada para a potencialidade que aquele jovem está despertando. Então, trabalhamos toda a questão de cidadania, elevação escolar, e trabalhamos uma capacitação específica. A partir daí, nós fazemos todo um trabalho de intermediação junto à rede de atendimento do Cine ou às empresas. Esse projeto, nós chamamos de primeiro passo, ele é executado em 3 vertentes. Para atender especificamente a lei do aprendiz. Então, toda empresa tem por obrigação, dependendo do seu quantitativo de empregados, de abrir vagas ou uma cota para o aprendiz. Então, nós fazemos uma capacitação de 6 meses com esses jovens e o inserimos na condição de aprendiz nas empresas. A gente tem mais de 400 empresas parceiras que vêm fazendo essas admissões. E temos o jovem bolsista. O jovem bolsista nós fazemos, além de tem que estar estudando, fazemos todo o trabalho de acompanhamento do ensino regular dele, fazemos a qualificação profissional e ele recebe uma bolsa durante esse período que está em capacitação conosco, que vai em torno de 4 meses. Então, é uma ajuda que a gente dá para esse jovem, mas principalmente o jovem mais vulnerável, né? Todo o processo seletivo ele se dá principalmente na periferia e para aquelas famílias que têm no máximo 1/4 do salário mínimo como renda per capita. Isso é um dos caminhos que a gente vem buscando fazer a qualificação do jovem para inserir. Mas acho que o mais importante desse trabalho é o que nós fazemos nos centros de detenção. Sabe que aqui em Fortaleza nós temos centros que nós chamamos de liberdade e semi-liberdade, que o jovem, quando incorre numa infração, né, está em conflito com a lei, esse é o termo, a gente faz todo um trabalho. Então, nós temos em 2 unidades de abrigamento de jovens, nós temos uma unidade da Marisol e uma unidade da Metal Mecânica. Então, o jovem, quando está cumprindo aquele período de apenamento, ele faz todo um processo de capacitação. E esse trabalho, junto com a Marisol, tem surtido muito efeito, porque o jovem, muitas vezes, já sai direto deste local para a Marisol na condição de empregado de carteira assinada. Além de reduzir o bom comportamento que ele está trabalhando, a gente faz um processo gradativo de redução daquela pena que ele foi cometido. Esse é um trabalho muito brilhante de resgate social, de fato, que a Secretaria vem fazendo. Um outro trabalho é em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, nós chamamos de ProJovem Trabalhador Juventude Cidadã. É um programa do Ministério do Trabalho e Emprego e que a gente faz uma parceria com o governo do Estado. Por exemplo, esse ano nós vamos capacitar nessa linha 5.000 jovens do Juventude Cidadã. Também muito semelhante, né? Eles recebem uma bolsa de R$100 durante 6 meses, o curso é de 8 meses, elevação escolar, todo o protagonismo juvenil, a gente trabalha com esses jovens, para conhecer o mundo do trabalho, o mercado, o local onde ele está, compreender o mundo. No processo seletivo, o que é exigido para esse jovem conseguir essa bolsa, conseguir ser um aprendiz? Hoje, quais são as empresas que estão, que têm o bolsista e que têm esse aprendiz? Tá. O bolsista a gente faz uma boa parte com o próprio Estado, então você vai encontrar muitos jovens do primeiro passo dentro da própria estrutura do governo, onde ele recebe a qualificação, estuda e dá um expediente de 4 horas dentro da estrutura, sendo supervisionado e acompanhado pelos chefes mais diretos dos departamentos, das áreas, né, das coordenações de todas as secretarias. Então, a gente abre um espaço, o governo abre esse espaço dentro do próprio Estado para que ele conheça, veja como é o mecanismo, como é que funciona o setor público, né?
e tem ali, a partir dali, uma apreensão de mundo, né? Mas o jovem, antes de entrar no processo, eu vou ver se ele está estudando, se está regularmente, né, frequentando a escola, né, só se está matriculado, se está frequentando a escola, o desempenho escolar dele também é visto, né? Mas principalmente a questão da renda, porque é a renda que faz o filtro para que o jovem possa acessar ao programa. Certo. E agora, assim, em meio de tanta capacitação, de vocês tentarem estar reabilitando, como é que o Estado hoje pensa em retirar tantos jovens? Eu sei que você acabou de falar que já existem 3 programas que têm esse desempenho, mas ainda é pouco. Porque tem muito jovem na rua, é muita droga. Hoje as crianças e os adolescentes perderam o estímulo total pelo colégio, pela educação. Como é que vocês pensam em resolver ou pelo menos tentar melhorar esse trabalho? E existe um conjunto de ações do próprio governo, né? Assim, eu estou falando um pouco dos programas da Secretaria de Trabalho, que são executados aí pelo programa Cine. Mas todo o governo tem programas voltados para a juventude, tem uma assessoria especial de juventude, foi feito no ano passado todo um mapeamento com um conjunto de conferências regionais no estado para levantar as demandas e a necessidade do jovem. Foi feita uma conferência nacional, né, da juventude, e foi criado e gerado um documento. Em cima dessas diretrizes foram geradas ou estabelecidas pelos próprios jovens nesse documento, é que o governo vem tentando adequar, adaptar e implementar a política para essa juventude. Mas se você for para a SEDUC, tem o E-Jovem, que é um grande programa voltado para a formação profissional do jovem, com cursos de ponta como Java, .NET, coisa que a própria fundação aqui também faz, mas assim, o governo faz pela área da SEDUC. Então, todas as secretarias têm um componente voltado para a juventude. E no caso desses trabalhos, todos são remunerados? Todos são remunerados. Esse programa do primeiro emprego, que é justamente esse que oferece que oferece estágios e bolsas, hoje ele tem em média quantos adolescentes trabalhando? Nós fechamos um no ano passado e estamos com um programa para iniciar com 5.000 jovens. Ainda vai iniciar em mais ou menos 70 municípios, né? A expectativa que nós temos, além de uma boa qualificação profissional, é que desse total, de fato, a gente insira aí 30%, 40% em atividades diretas nas empresas. Além de trabalhar a autogestão, o empreendedorismo, né? Criar mecanismos para que ele possa gerar emprego, não apenas a questão do emprego formal de carteira assinada, porque isso é um problema muito conjuntural e de estrutura, né, do país, que você tem que crescer e crescer a taxas maiores para que gere mais oportunidade para a juventude como um todo. Nós começamos a falar sobre o programa de qualificação do trabalhor com ênfase na mulher. E aí você saltou, nós voltamos à questão do desemprego, então, assim, e agora eu queria que você nós temos, assim, volta aqui à mulher. Nós temos um programa que é também em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, que nós chamamos assim, na verdade o Ministério do Trabalho e Emprego ele executa a área de qualificação em 3 vertentes. Ele tem um Plano Nacional de Qualificação, chama-se PNQ, Plano Nacional de Qualificação. Ele é executado via Plantex, são planos setoriais de qualificação, ele convenia com todos os estados do país. Plansex, aí são planos setoriais, e aqui no estado nós temos vários planos setoriais. Temos um grande para a construção civil, que nós vamos capacitar aproximadamente 9.500 pessoas oriundas do Bolsa Família, e aí nós temos um grande viés para a mulher beneficiária do programa Bolsa Família, como uma porta de saída, vamos dizer assim, não é bem o termo que eles gostam de usar, mas como uma forma de você fazer a inserção produtiva dos beneficiários do programa Bolsa Família. Então, são mais de 9.000 nos 13 municípios da região metropolitana. Temos aqui para Fortaleza, ainda na condição de Plansec, um Plansec voltado para o turismo, são mais de 1.400 vagas, também voltado para mulheres. Tem um outro programa no estado voltado para retirar as mulheres do trabalho dessa questão da prostituição, da exploração sexual. Então, o governo do estado entra com a bolsa, o governo federal entra com a qualificação, a parceria com o SESI e Senai. Então, tem esse trabalho também voltado especificamente para as mulheres. E nesse Plantec, as 3 vertentes, Plantec, Plansex, planos setoriais e projetos especiais. Então, é assim que o Ministério convenia com os estados e os estados fazem a execução. No Plantec, a gente também tem um componente voltado para pessoas com deficiência. Obrigatoriamente, nos recursos está amarrado um percentual para atendimento às mulheres e para os jovens. Aí vem também os componentes e os segmentos específicos de afrodescendentes, indígenas, quilombolas. Então,
em todo o recurso, quer seja do governo federal ou oriundo do próprio governo do Estado, dos seus programas, nós, na Secretaria de Trabalho, fazemos questão de que um percentual seja específico e determinado para atendimento às mulheres, mas principalmente às mais vulneráveis. Bom, Célio, para finalizar, eu queria que você falasse ao nosso telespectador, aqueles adolescentes que estão estudando, quais são os critérios que eles precisam, porque você já falou, mas como é que eles devem se reportar, aonde se dirigir para conseguir essa bolsa, para ser um aprendiz, em que empresas vocês têm esses convênios para que eles possam aproveitar desse benefício? Ok. Bom, na realidade, é missão do governo do Estado capacitar e melhorar as condições de empregabilidade da sua população. Então, os instrumentos são os programas e projetos que são desenvolvidos nas diversas setoriais, das secretarias estaduais. Então, nesse sentido, tem um conjunto de ações que é disponibilizado para a juventude. O jovem ele pode se inscrever na rede de atendimento do Cine. Nós temos em Fortaleza 8 grandes unidades e temos em todas as cidades da região metropolitana e nas cidades de médio porte. Ao todo são mais de 101 pontos de atendimento que estão aptos a receber o jovem para que ele possa se inscrever e se cadastrar. Lá ele pode ser também encaminhado para esses cursos de qualificação. Temos a sede do Primeiro Passo, que fica na José Vilar, ali por trás do antigo palácio, né? No Palácio Abolição ali. Lá é a sede do Primeiro Passo, também os jovens podem se inscrever nesses locais. Porque antes eles se inscreviam nos ABCs, mas ainda podem se inscrever nos ABCs. Mas nós estamos fazendo todo um processo de readaptação dessa infraestrutura. Estamos transformando em centros de treinamento de excelência e aí até o final do ano a gente está concluindo essas reformas para melhor recepcionar o jovem e a população. Então esses são os canais. Procura as unidades do Cine, pode procurar diretamente na Secretaria do Trabalho, na sede do programa Primeiro Passo e a partir de lá que as pessoas se cadastram. No interior do Estado, aí ele procura as prefeituras, especialmente as secretarias ou do trabalho ou da assistência social. São nessas secretarias onde nós ancoramos a nossa vinculação e os jovens que procuram lá são cadastrados para que o programa possa atingi-las. Nós agradecemos a sua participação. Que bom. Eu que agradeço. Muito obrigado. Nós conversamos hoje com o coordenador estadual do Cine Ceará, Ari Célio Mendes. O programa Destaque fica por aqui. Até a próxima semana com um novo destaque na FGF TV, canal 14 da NET. Destaque, apoio cultural, IDEC, Instituto de Desenvolvimento, Educação e Cultura do Ceará, FJV, Faculdade Vale do Jaguaribe.